E eu tô para falar isso há algum tempo, mas é uma história que me emociona bastante, é uma história que me traz um passado, porque eu levei um golpe. Para que tudo isso, né? Qual é o propósito disso tudo? E mandou um anjo para suprir a minha necessidade. Usando o Ho'oponopono, eu tive a possibilidade de fazer R$1 milhão em apenas 6 meses. Olá, como vai? Tudo bem? Bom, gente, eu sou a Denise Inoá. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Denise Inoá. Eu sou psicoterapeuta, hoje eu moro aqui na Austrália, mas eu sou psicoterapeuta. Entre tantas formações que eu fiz, eu me especializei em Ho'oponopono, porque Ho'oponopono fez muito mais sentido para minha vida. E Ho'oponopono me trouxe um conhecimento e uma facilidade, porque todo mundo quer ter uma vida fácil, né? Todo mundo quer ter mais tranquilidade, com menos esforço. E o Ho'oponopono trouxe para mim exatamente isso. É a técnica mais simples e mais eficaz que eu conheço, exatamente pela lei do mínimo esforço. Então, para qualquer pessoa que queira fazer, é Ho'oponopono. Essa é a Denise Inoá. Mas eu vim aqui para contar um pouquinho da minha história para vocês, para quem não conhece, para quem não sabe, né? Para quem já é da minha audiência, para quem me acompanha, né? Várias pessoas pediram para eu contar e eu tô para falar isso há algum tempo, mas é uma história que me emociona bastante, é uma história que me traz um passado que não é um passado que eu não lembro, é um passado que eu honro, porque é a minha história e foi de lá que me trouxe até aqui. Eu lembro, gente, muitas coisas aconteceram na minha vida, mas uma das coisas, aquilo que deu o start realmente para que eu me transformasse hoje nessa Denise Inoá que existe aqui, foi uma situação, uma circunstância que aconteceu na minha vida há um bom tempo atrás. E uma imagem que eu tenho que é muito forte é de eu sentada na guia, porque eu levei um golpe. Nós levamos um golpe, eu tinha um restaurante em São Paulo e aí nós levamos um golpe e quando chegamos lá para poder receber, não tinha ninguém mais, a pessoa tinha levado tudo que era nosso, tinha levado a mudança, as roupas, brinquedos das crianças, tinha levado absolutamente tudo e eu me vejo sentada de repente na guia, na frente do restaurante, chorando muito e pensando como pode ser, como seria a nossa vida. Em função disso tudo, nós acabamos tendo que mudar de São Paulo, porque eu já não tinha mais condição nenhuma. E como nós tínhamos vendido o restaurante com um projeto de ir para o interior de São Paulo, porque com 3 crianças pequenas, né? A ideia era dar uma condição, uma qualidade melhor de vida para elas, morando no campo, se afastando um pouco da cidade grande, em razão de violência, em razão de N coisas que nós tínhamos. Então, o nosso projeto era morar em São Lourenço da Serra, na cidade, eu ia falar no interior, mas sim na cidade de São Lourenço da Serra. O nosso intuito era morar nessa cidade e trazer as crianças, dar uma melhor qualidade de vida para eles e para nós. Porém, com esses acontecimentos, nós tivemos uma série de dificuldades, obviamente, né? Sem dinheiro, sem mudança, sem roupa, sem nada. O que a gente tinha era basicamente uma malinha de roupa só, que era para alguns dias, né? Então, nós passamos muitas dificuldades. E chegando naquela cidade, chegando em São Lourenço da Serra, uma das pessoas emprestou uma casa para a gente morar durante um tempo, que era um casebre, uma casinha de taipa na beira de uma lagoa, né? Bem lúdico mesmo, um lugar assim muito gostoso, mas era um lugar que não era nosso e com 3 crianças pequenas, muito distante da cidade, ficava a 14 quilômetros da cidade e nós não tínhamos essa condição de fazer tudo o que precisava ali com as crianças. Desta forma, o que nós fizemos? Nós tínhamos comprado, quando nós vendemos o restaurante, a ideia foi de comprar um terreno, então nós usamos todo o dinheiro que tínhamos, né, da nossa rescisão do trabalho, antes de fazer
o restaurante, de montar um restaurante. Nós pegamos o dinheiro e compramos um terreno lá em São Lourenço da Serra, e nesse terreno tinha uma casinha construída pela metade, né, sem teto, sem janela, não tinha porta, não tinha janela, aquela história lá da casa, né, não tinha teto, não tinha nada, né, e não tinha realmente. Então nós estávamos morando a 4 quilômetros desse lugar, e 4 quilômetros para andar a pé faz muita diferença. Então nós saímos dessa casinha, fomos para outra, né, e enquanto nós estávamos preparando essa outra casa, as crianças iam para a escola, vinham, né, e estavam nesse vai e vem ali, mas nós fizemos, para a gente poder morar, nós tivemos que ir para o meio do mato. Eu e meu marido, a gente ia para o meio do mato e cortava umas madeirinhas fininhas, fizemos uma treliça na casa, né, para poder cobrir, e a gente cobriu com caco de telha e saquinho de supermercado, para que pudesse entrar, para que não chovesse tanto, apesar da chuva, né, apesar de que chovia, mas para que não chovesse tanto. A gente não tinha recurso nenhum para fazer tudo isso, não tinha recursos para praticamente nada. A gente vendia o almoço para comer a janta, literalmente. E com essa situação que nós fomos para lá, apesar de tudo que aconteceu, eu vou dizer para vocês que eu não me sentia revoltada, eu me entristeci muito quando aconteceu, por isso a guia, né? Por isso chorar na guia. Mas a partir do momento que nós saímos dali, que eu levantei minha cabeça, eu falei, tudo bem, aconteceu, tudo na vida tem um propósito, e quando a gente compreende que tudo na vida tem um propósito, fica mais fácil de você aceitar as coisas ruins que estão acontecendo com você. Para tudo tem um propósito. Vocês estão acostumados a me ouvir falar isso na live, porque eu vivenciei situações extremamente difíceis, então eu posso dizer com toda autoridade que quando você absorve tudo o que aconteceu de ruim com você, acolhe e procura saber qual é a lição a ser aprendida, você enxerga melhor e você consegue enxergar caminhos. Neste momento, quando nós estávamos lá e fechamos, né, aí nós colocamos lençóis, que a gente tinha ganho lençóis de algumas pessoas ali, vizinhas mesmo, colocamos os lençóis na porta e na janela, e a partir disso nós fomos procurar trabalho. E uma das pessoas que tinha lá do lado, né, a pessoa que tinha vendido inclusive o nosso terreno, a fazenda dele ficava a 2 quilômetros da nossa casa, porque a gente morava bem no meio do mato. A gente descia aí 800 metros para pegar água e mais 1.200, eram 2 quilômetros, onde nós íamos limpar a baia de gado e de porco, para poder tirar o esterco. E a gente trabalhava lá para poder ganhar 2 pets de leite para as crianças, para que a gente pudesse voltar para casa e ter pelo menos o leite para dar para as crianças, porque era só isso que a gente tinha. Quando as crianças iam para a escola, eles se alimentavam na escola, e nós íamos para a roça, né? Voltávamos, íamos para o outro lado, uma outra roça que era uma plantação de couve, onde a gente trabalhava lá pelo almoço. A gente não tinha, né? Chegava lá, tomava café e tinha o almoço. Nós não tínhamos a janta, mas era só o almoço, era uma refeição mesmo por dia, o que nós tínhamos ali. E aí voltávamos para casa no final do dia com as crianças e fazia ali o que tinha, às vezes, né, quando sobrava alguma coisa, sopa de couve, colhia mandioca, ou ia, né, nas fazendas vizinhas ali, as pessoas doavam, né, algumas coisas para a gente se alimentar. E essa nossa vida foi durante um tempo, até que chegando no dia do meu aniversário, né, os meus pais ainda eram vivos nessa época, e chegando no dia do meu aniversário, nesse dia, quando eu ouvi um barulho de carro, e a nossa casa ficava na rua que sobe e desce, número que nunca aparece, então nós ouvíamos barulho de carro, e quando eu ouvia barulho de carro era assim, era para ir na nossa casa era o fim da estrada, então não existia nenhuma outra pessoa. Quando eu ouvia o barulho de carro era porque era lá. E nesse dia eu acordei com esse barulho de carro, e aí fiquei feliz, né, porque eu pensei assim, eu agradeci demais a Deus, falei, poxa vida, alguém lembrou do meu aniversário, e eu fiquei realmente muito contente. E quando isso aconteceu, né, eu saí correndo, a hora que eu saí eu vi que era o carro do meu cunhado, e eu pensei assim, falei, poxa vida, né, alguém lembrou do meu aniversário, e eu saí, era só, né, eu me dei conta, era só o meu cunhado, e eu sabia que meu pai estava doente, então eu perguntei para ele, falei, poxa, que bom, você lembrou do meu aniversário? E ele falou assim, é o seu aniversário hoje? E não, aí eu percebi que não era minha irmã que estava no carro com ele, na verdade era uma outra pessoa que tinha ido só para me buscar,
E eu falei, foi o Zelão, porque a gente chamava meu pai carinhosamente de Zelão, né? Porque ele era bem gordo e a gente chamava ele de Zelão. E aí eu falei, foi o Zelão, ele só balançou a cabeça